nós iremos então fazer a exposição do versículo de 8 a 14. Capítulo 1, versículo 8 a 14. Nós vamos ver então aquilo que podemos tirar de ensino e aquilo que nós devemos colocar em prática. Pois bem, disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e começaram a chorar. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já sou muito velha para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite eu tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Aqui nós já começamos a ver então uma separação entre elas. Você já viu a atitude de Orfa nesse último versículo e a atitude de Rute. Vamos então no versículo 8, vamos começar então a ver o que esse versículo tem para dizer para nós. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência. Essa palavra benevolência é uma bondade com amor especial, uma atenção especial, uma bondade com ações, é uma bondade de uma forma especial. Como vocês usastes, ou seja, como vocês trataram com os falecidos e comigo. Então ela está falando aqui do marido delas, né? Tanto de Mahlon e Quilion. Como eu já disse, Mahlon era esposo de Rute e Quilion era esposo de Orfa. Então Noemi, ela está dizendo aqui, ela começa a fazer uma oração para elas, pedindo para o Senhor abençoá-las. Noemi era a líder. Nesse momento Noemi não tem mais os filhos, não tem mais o marido, sobra ela e as duas noras. Alguém tem que tomar uma decisão. Alguém tem que tomar frente de uma situação caótica dessa. Ela, naturalmente, uma mulher madura, vivida, nós não poderíamos esperar outra atitude dela de tomar a decisão. E veja quantas famílias passam por isso. Quando perde o marido, quando perde os filhos, alguém precisa tomar as decisões. E Noemi, então, ela toma a palavra e ela diz aqui, com uma forma pesada até, ide, imperativo, voltai para a casa de sua mãe. Assim como ela estava indo para a sua terra, ela desejava que as suas noras reconstruíssem as vidas delas, perto dos seus familiares. Noemi estava indo, então, voltando para Belém, porque ela queria começar a vida dela, se reerguer de alguma forma. Nem que o motivo fosse único, sobreviver. Mas ela também deseja o mesmo para suas noras. Fique aqui com sua mãe, fique com seus familiares aqui. O que vocês vão fazer comigo? Fique aqui para que vocês possam reconstruir a vida de vocês. Ide, volte cada um para a casa de sua mãe. Escutar essas palavras, sem dúvida nenhuma, nesse formato de ordem de Noemi, foi muito doloroso, pois se tratava de mais uma despedida. Então imagine você, essas noras já tinham perdido o sogro, perderam o marido e agora tem que se despedir da sogra. Então a despedida aqui também, o momento era muito delicado. O luto é uma despedida que sangra a alma para quem fica nesta terra. Despedida não é fácil para ninguém. Despedida
Ainda mais quando se trata de luto, nós estamos falando de uma despedida que nessa terra, enquanto vivermos, não voltaremos a ver mais aquela pessoa. Só na esperança da ressurreição em Cristo. Se ressuscitarmos, e vamos ressuscitar em Cristo Jesus para a glória dele, nós teremos a graça de ver aqueles que também foram salvos por Cristo, que nós conhecemos, familiares que conhecemos que morreram em Cristo Jesus. Se despedir também de quem está vivo, provavelmente e nunca mais voltar a ver, deixa marcas profundas. Eu me lembrei agora aqui, né, de Eric Liddell. Eric Liddell, que era um atleta, nós estamos falando da época do ano 50, 1950, nesse período aí se eu não me engano, nesse período, 1950. Eric Liddell, ele era um missionário que estava na China, ele foi um campeão olímpico, mas ele tem que tomar uma decisão. A esposa dele estava grávida, ele tinha mais 2 filhas, e Eric Liddell, ele como missionário, resolve ficar com os chineses lá para ajudar um lugar onde fazer missões, ajudavam pessoas, e Eric Liddell então resolve a ficar com os chineses e envia a sua esposa para o Canadá. E fala, vai na frente, eu não posso sair daqui, eu preciso ficar aqui. Então veja a despedida, ali ela foi definitiva, porque Eric Liddell morreu com 39 anos de idade, com tumor cerebral. E ele entregou a sua vida servindo, doando a sua vida para servir. E veja então que muitas vezes nós falamos de despedida, e aqui era uma despedida para essas meninas com a sua sogra. Nenhuma despedida ela é fácil. Seja momentânea, seja definitiva. Tem pessoas que estão vivas e que nós iremos despedir e provavelmente nunca mais vamos voltar a ver. Noemi foi coerente, sensata. Ela com as suas noras jovens, elas não tinham filhos, estavam em sua terra natal. O recomeço para elas ali naquela situação era muito mais fácil e seria talvez para qualquer um de nós a orientação que iríamos dar para elas, não, fique com seus parentes, seria uma orientação aparentemente a mais sensata. No versículo 8, né, que nós vemos aí, continua dizendo assim, e o Senhor use convosco de benevolência, como eu disse, bondade, uma bondade especial, uma atenção especial, exercer uma bondade de forma ativa, com ações, demonstrações dessa bondade, não é aquela bondade nas palavras, mas é uma bondade onde eu exerço ações que demonstram essa bondade. Então Noemi está desejando para suas noras que o Senhor use de bondade para com vocês. A oração de Noemi, o pedido dela ao Senhor, se dá por conta do bem que elas plantaram nos filhos de Noemi. Veja, a sogra está abençoando as noras. Uma sogra abençoar as noras desse jeito é porque elas fizeram muito bem para os filhos. Que aí se elas tivessem feito algum mal, né? Sem dúvida, elas foram uma bênção para os filhos dela. E ela diz isso aqui, né? Ela vai dizer ali, como vocês usastes, como vocês trataram os falecidos, ou seja, os meus filhos falecidos, e comigo, que o Senhor trate vocês da mesma forma. E aqui vale um ensinamento para nós. É isso que nós falamos daquilo que se planta, se colhe. Se você abençoa, sem dúvida, aquela pessoa que está ali, o que ela vai desejar para você? Bênção. Mas se eu não sou uma pessoa que abençoo ninguém, as pessoas também não vão me abençoar. E veja, para que nós possamos viver uma vida abençoada, nós temos que ter essa aprovação dos nossos parentes, dos nossos pais, enfim, ser abençoado com palavras assim, é saber que nós estamos no caminho certo, é saber que nós estamos, de fato, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, que é amando o outro como eu amo a mim mesmo, que é o segundo mandamento. Então aqui reflete isso. Assim como vocês fizeram com os meus filhos, que o Senhor faça isso com vocês também. Continuando, a bênção da sogra era um alívio para a alma delas, um reconhecimento de que elas foram para ela e para com os filhos dela, o que toda nora deveria ser, no caso aqui, uma filha. Então, olha que coisa extraordinária. Estou dizendo, relacionamento de nora com sogra, que não é fácil.
Noemi reconhece isso pela maneira que elas cuidaram de seus filhos. E aqui eu destaco mais uma vez que isso não está escrito por acaso. Esse versículo 8, o escritor não deixou isso aqui, esse detalhe tão importante aqui à toa. Não, é porque de fato essas mulheres, tanto Orfa como Noemi, como Ruth, fizeram algo em especial. Elas de fato foram diferenciadas no cuidado desses rapazes. E olha que está dizendo, que nós podemos lembrar disso, que Malom e Quilion certamente precisaram muito da ajuda das duas. Eu já falei isso aqui algumas vezes, que os dois provavelmente não... Aliás, eles nasceram doentes, porque o nome de um era doente, o outro era definhando. É muito provável que eles continuaram com a saúde debilitada até o final da vida. Então, casar com essas mulheres, elas ajudaram a eles e eles morreram jovens. Então, para uma mãe ver duas jovens cuidando de seus filhos com limitações, não tinha uma outra coisa que ela poderia fazer, que era desejar tudo de bom para elas. Então, que nós possamos aprender com essas duas jovens, que aquilo que nós fizermos para o outro, se eu abençoar o outro, seja marido, seja, enfim, eu vou ter pessoas ao meu redor que vão me abençoar por aquilo. Isso é muito bom, isso é muito, muito poderoso, ter a bênção das pessoas ao nosso redor. É claro que isso não é unânime, mas se eu fizer isso, se eu abençoar, eu serei abençoado. Amém? Guarde isso. Se eu abençoar, eu serei abençoado. Se você faz bem por causa de Cristo, pode ter certeza que você vai colher frutos disso. Não tenha dúvida. Como eu disse nas mensagens anteriores, a respeito da vida deles por ser debilitada. A minha esposa, ela tem um tio, ele tem distrofia muscular. Eu falo com todo respeito isso. O que me admira é a esposa dele. Como que essa moça cuida bem dele. É algo assim fora do padrão. É um amor que não dá para explicar. Desde pequeno. Está lá, cuida dele. É algo assim, não de novela da Globo, é de novela bíblica mesmo. É nível de Ruth. Ver esse tipo de amor. Cuidar mesmo, ele tem as suas limitações para andar, e a distrofia muscular, né, ela vai, com o tempo ela vai ficando mais forte, e ela até hoje cuida dele, ama ele, você vê que os dois são apaixonados um pelo outro. Noemi pede benevolência, ela pede ao Senhor, que o Senhor trate vocês com benevolência. Eu já expliquei o que significa isso, uma bondade amorosa, com ações demonstrando essa bondade, é uma bondade em relação a alguém. Não há nada mais precioso do que receber uma oração dessas, uma maneira de reconhecer que o outro fez por você voluntariamente. Então, você escutar alguém falando, reconhecer aquilo que você fez, orando por você, olha, que o Senhor te abençoe como você me abençoou, que o Senhor te abençoe como você tem me abençoado aqui dentro. Não tem coisa mais preciosa nessa terra, não existe. Nada paga isso, receber esse tipo de bênção. O que Noemi tinha naquele momento era a primazia de liderar e ditar as palavras de bênçãos para suas noras que restaram daquela família. E a bênção foi esta: minhas noras, que o Senhor seja bondoso para com vocês, como vocês foram com os meus filhos. Que o Senhor cuide de vocês, como vocês cuidaram de mim também, nesse momento difícil. Que o Senhor cuide de vocês como vocês cuidaram de todos nós. Que o Senhor retribua vocês pelo cuidado que vocês estão tendo comigo. Que o Senhor fique com vocês depois que eu me despedir. Que o Senhor se lembre de vocês quando chegarem à velhice. Nós vemos a vida, ela tem o começo, meio e fim nessa terra. Nós sabemos que quantas pessoas de idade chegam no final da vida, precisam de um cuidado desse. E recebe o cuidado das pessoas que menos se espera. Um pai cria 7 filhos, mas
7 filhos não criam um pai. Isso é quase um ditado popular, mas é quase uma realidade. E nós vemos que as pessoas que nós menos esperamos, elas se surpreendem e fazem esse tipo de coisa. E eu digo, quem ampara um idoso, quem cuida de quem precisa, um dia o Senhor lembrará dele, não deixará ele sozinho na sua velhice também. Que é pior maldição para um ser humano do que chegar na sua velhice e não ter ninguém para cuidar dele? Que é algo mais pesado e triste do que você passar seus últimos anos de vida ou poucos anos de vida na sua velhice e ficar sozinho? Irmãos, que nós venhamos a plantar o cuidado, a bondade, a caridade hoje, para que amanhã não fique sozinho, para que amanhã não fique aí largado. E hoje, para um filho, o mundo que nós estamos vivendo hoje, largar em qualquer lugar, do asilo para outros lugares, isso tem sido a solução que o mundo tem feito e é terrível. Não estou dizendo que o asilo não seja um lugar, se for um asilo muito bem cuidado e precisa de cuidados especiais, eu sei que para muitos é um lugar que quando não tem ninguém, acaba sendo um lugar para ser cuidado, né? Mas, infelizmente, muitos são largados lá, muitos são abandonados num asilo. Eu só peço ao Senhor que tenha misericórdia de todos nós, que nem venhamos a passar perto disso. Versículo 9, vamos lá, versículo 9. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em sua casa de seu marido. E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram. Veja mais uma vez aqui, nessa primeira parte, que Noemi está profetizando um lar para elas. Vocês casaram com os meus filhos, eles morreram, mas eu desejo que vocês tenham uma casa, um marido, vocês tenham filhos. Ela estava abençoando, desejando que elas tivessem esse lar, que elas não tiveram. Sem dúvida, sempre será a melhor maneira, esse tipo de despedida, sempre será a melhor maneira de se despedir, abençoando quem ficou ou até mesmo quem partiu. Irmãos, isso é algo poderoso. E no dia a dia, nós não sabemos se o cônjuge seu vai voltar, se o teu filho vai voltar. Claro que nós não pensamos nisso, mandamos os nossos filhos para a escola, mas contamos que ele volte depois na parte da tarde. Então aqui vale um ensinamento aqui importantíssimo nessa hora. Não percamos a oportunidade de sempre estar nessas despedidas momentâneas, abençoar os nossos filhos, abençoar os nossos cônjuges, abençoar quem vamos na casa de um pai e de uma mãe, abençoá-los, porque não sabemos se essa será a última vez que iremos vê-lo. Muitos vão falar, misericórdia, pastor, mas a realidade da vida é essa. A realidade da vida é essa. E nós deixamos de abençoar a vida daquelas pessoas que nós amamos, nós deixamos também de ser abençoado por elas, porque nós não criamos o ambiente para que isso aconteça, ou seja, nós não criamos um momento de dizer que ama, dizer que é muito importante, e infelizmente a maioria só se dá conta disso quando perde. Essa é a realidade nossa, é terrível, né, dos seres humanos de hoje, em geral, a frieza. Então não perca a oportunidade quando teu filho sair de casa. Antigamente, quando os filhos iam para trabalhar, e isso ainda tem um resto disso ainda no mundo, mas são de pessoas mais idosas. Bença mãe, bença pai, né? É benção, nem falar bênção, é bença mãe, bença pai. E o que eu quero deixar aqui é isso. Noemi estava abençoando elas numa despedida. Faça a mesma coisa. Todas as vezes que você se despedir de alguém, nem que for para ir no centro da cidade, ou que for levar um filho na escola, abençoe. Você jamais vai se arrepender disso. Não sabemos se iremos retornar um dia a ver essas pessoas que passaram pelas nossas vidas. Por isso, abençoá-las sempre ficará marcado em nossas memórias, como os melhores momentos de nossas vidas, pois abençoar alguém é abençoar a si mesmo. Então, quando eu estou abençoando alguém numa despedida, aquilo fica na minha memória, aquilo fica guardado dentro de mim, aquela memória sempre vai fazer bem para mim. Aquela pessoa se foi,
mas eu me despedi dela abençoando ela e ela me abençoando. Eu me lembro, né, eu falo isso porque, com pesar, mas todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com uma mãe que perdeu um filho jovem, como nós temos um caso aqui nesse bairro, de um menino que foi batizado por mim, com 15 anos, ele veio a óbito com 17 anos, aproximadamente, um acidente. E toda vez que você conversa com alguém, eles sempre vão lembrar da última cena, da última coisa que aconteceu entre os dois. E às vezes eu escuto assim, pastor, ele estava aqui, me deu um beijo, disse que me amava, e agora não voltou mais. Agora imagine se saísse brigado. Imagina se tivesse saído numa discussão. Imagina se tivesse briga feia. Um falado mal para o outro e vai lá, o rapaz sofre um acidente de moto, ou o pai ou a mãe também acontece alguma coisa. Como que fica o coração? Como que fica a alma dessa pessoa depois, ao longo das vidas? Vai ficar remoendo o passado? Eu gostaria de ter a oportunidade, mais uma vez, de poder falar com a minha mãe, ou com meu pai, com meu filho e dizer que eu amo. Não, meu filho, a vida dá essa oportunidade para nós todo dia. Todo dia. Somos nós que rejeitamos isso. Somos nós que, na vida louca que vivemos, desprezamos os momentos que a vida nos dá de abençoar uns aos outros. Amém, irmãos? Então, continuando, como eu disse, não sabemos se iremos retornar um dia a ver essas pessoas que passaram pelas nossas vidas. Noemi aqui está se despedindo de Orfa e de Ruth. Orfa volta para a terra dela e muito provável nunca mais voltou a ver, muito provável, não temos como afirmar isso, voltou a ver Noemi de novo. Ruth ficou com Noemi, mas Orfa não. Então, abençoar alguém é abençoar a si mesmo. Versículo 9 continua dizendo assim: o Senhor vos dê que acheis descanso. Essa palavra descanso aqui é menorá, é diferente de Shabá. Esse descanso é um lugar de descanso. Veja que como que isso é importante, né? No versículo 9 aí, para você ver que está escrito acheis descanso. Por que ela dá essa bênção para suas noras? Porque encontrar um lugar de descanso é o que todos nós queremos. Quando nós estamos falando de um lugar físico. Aqui menorá seria isso, um lugar realmente físico. Um lugar onde você descansa, um lugar onde você, na expressão popular nossa, você fez o seu pé de meia. Um lugar que você vai desfrutar com o seu marido, com a sua esposa, desfrutar com os netos, com os filhos. Um lugar que você vai descansar a tua alma. Que você não vai ficar nesse mundo como um peregrino, correndo atrás das coisas, não. Ela diz que o Senhor vos dê um lugar de descanso. Por isso que ela cita o marido, na casa do vosso marido, que vocês encontrem esse descanso para a alma de vocês. Veja que uma alma sedenta, ela é sedenta por Deus, no instinto pela essência da presença de Deus. Mas o Senhor Deus, para que possamos viver nessa vida aqui, Ele coloca o que para nós? Ele nos dá um casamento, Ele nos dá uma família, Ele nos dá filhos, Ele nos dá netos, para podermos viver nessa terra. Um homem que vive nessa terra e não desfruta dessas bênçãos, que não desfruta de ter um irmão, uma irmã, um filho, primos, tios, que não desfruta disso, né? de viver um casamento, essa pessoa de fato, só se ela tiver um chamado diferente. Mas se uma pessoa que não esteja enquadrada dentro disso, ela não desfrutou de bênçãos que o Senhor, de dádivas que o Senhor nos dá. O casamento é uma dádiva de Deus. A vida íntima do casal é uma dádiva de Deus. Filhos é uma dádiva do Senhor. Netos é uma dádiva do Senhor. Então descansar aqui é desejar o melhor para aquela pessoa. Que você descanse, que vocês descansem. Vocês sofreram muito com os meus filhos. Vocês agora são jovens. Eu desejo o melhor para vocês. Que vocês encontrem descanso para o coração de vocês, para a alma de vocês. Veja que encontrar então um lugar de descanso é o que todos nós queremos. Com certeza. Todos nós que estamos aqui queremos esse lugar de descanso. A bênção de Noemi nos faz lembrar que Cristo é o nosso descanso.
Ele é o nosso menorá, lugar de descanso. Cristo é o nosso Shabá, Ele é o próprio descanso. Dizer para alguém que o Senhor te deu um lugar de descanso para descanso, somente será verdadeiro se o Senhor for esse descanso. Não há descanso para a alma se eu não depositar a minha esperança, se eu não depositar os meus sonhos, as minhas vontades, as minhas necessidades, se eu não colocar ela e acreditar que o Senhor Jesus Cristo, Ele, o Pai, Filho e Espírito Santo, eles dão sim uma atenção especial pela nossa vida em abundância. Viver uma vida em abundância em Cristo Jesus é ter uma vida, primeiro, espiritual com Ele, um relacionamento com Ele, primordial, a primeira coisa. Depois, as outras coisas serão acrescentadas. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo vai dizer isso em Mateus capítulo 6, versículo 33 a 34, dizendo: vocês ficam preocupados aí com muitas coisas, com alimento, com vestimenta, com tudo. Vejam, buscai em primeiro lugar o reino, a justiça de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor se preocupa sim, Ele quer nos abençoar para viver uma vida para a glória dEle aqui nessa terra. Lógico que existem princípios, existem preceitos, e para entender isso, o nosso descanso é Cristo. Mateus capítulo 11, só para lembrar, né, essa bênção de Noemi para as meninas, não tem uma bênção maior em termos de conquista humana nessa terra do que você descansar a tua alma aqui. Você descansar no Senhor. O que adianta você ter uma conta recheada para viver só de juros, mas você não tem descanso para a alma. Você não tem descanso, você não encontrou. O descanso aqui, irmãos, é você estar no propósito de Deus, é você estar fazendo a vontade dEle nessa terra. Se o Senhor tem algo para você, Ele tem algo, um projeto na sua vida para a glória dEle, você só vai encontrar descanso na sua alma se você estiver nesse propósito e nesse projeto do Senhor Deus. Por que Noemi não teve paz? Por que Elimeleque, Quilion e Marlon viveram essa vida em 10 anos, os 3 morreram? Porque eles estavam fora do propósito do Senhor Deus, da bênção do Senhor. Eles escolheram esse caminho. Mas se eu e você estivermos debaixo da vontade do Senhor Deus para a nossa vida, nós iremos viver uma vida de descanso. Amém? Nós iremos viver uma vida de descanso para a nossa alma. Mateus 11, 28 a 30 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis, o quê? Descanso para as vossas almas, que é o que está escrito aí no versículo 29. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então, a bênção do descanso. Descansar em Cristo não tem preço, não tem valor isso para a nossa alma, descansar no Senhor. Continuando no versículo 9, esse versículo 9 termina então, Noemi termina a bênção dela sobre as suas noras, então elas beijam ela, se levantam e começam a chorar. Como se não bastasse as palavras, agora os abraços e os beijos deixam claro que aquela despedida é real, está acontecendo, chegou a hora. Então eu quero refletir com os irmãos algumas coisas aqui. Uma coisa certa nessa vida, e todos nós aqui iremos concordar com isso, que a despedida, além da morte, a despedida nessa terra, seja temporária, ela chega para todos. Despedir de um filho que está indo embora para uma outra cidade, despedir de um amigo, despedir de mãe, pai. A despedida faz parte da vida de todos os seres humanos nessa terra. Então nós temos que ter isso. Pergunto, depois dela, quem será o nosso consolo? Depois de uma despedida, quem nos consola? Seja temporária ou definitiva. Quem será o nosso consolo depois da despedida? Estamos construindo um relacionamento com o Senhor para descansar nele quando a saudade nos afligir e nos abater? Quem irá nos consolar na velhice, quando todos os nossos filhos forem embora de casa, ou se eu até mesmo estiver sozinho sem o meu cônjuge? Quem irá me consolar nessas horas?
Quem será o nosso consolador quando aquela noite escura vier? Tantos homens cheios do Espírito Santo ao longo da história escreveram essa frase, aquela noite escura da alma. Sabe o que é uma noite escura da alma? É quando você não sente nada, é quando você não consegue enxergar mais nada, você não pensa em nada, a tua vida está simplesmente tudo escuro. As emoções, os sentimentos, a vida espiritual, projetos, sonhos, está tudo escuro, você já não pensa em mais nada. Quem vai te consolar quando essa noite escura ficar densa? Em quem você tem depositado a sua fé e esperança quando você precisar ter o saldo suficiente para sobreviver? Vou repetir, quem você tem depositado sua fé e esperança para quando precisar ter o saldo suficiente para sobreviver? Irmãos, eu vejo isso acontecendo muito apego na nossa geração. O apego com mãe, apego com pai, apego com os filhos, apego com o marido. Mas a vida está aí. Tem pessoas que não estão preparadas para perder alguém, e se perder, entra em pânico, entra em desespero, entra em loucura. Nossa esperança, o nosso consolador máximo tem que ser o Espírito Santo, Cristo. Isso é poderoso demais para nós. Irmãos, não deixemos para buscar o Senhor no final da vida, ainda que seja oportuno. Assim teremos deixado de viver um relacionamento durante a vida que pedirá contas no final dela. Irmãos, quantas pessoas que você vê que passou a vida inteira sem construir um relacionamento com Cristo, chega no final da vida, ela quer buscar ao Senhor, mas o que ela construiu para avivar a fé dela, para ela ter forças? Lógico, mesmo que seja no final da vida, mas ela deixou de desfrutar um relacionamento com Deus nessa terra. Salmo 46, versículo 1, li ele no início. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Só que ele é para quem isso aqui? É para quem o busca de todo o coração. É para quem o conhece. Não adianta eu falar isso aqui e o Senhor não me conhece. Senhor, me consola, me ajuda. Eu falei, mas eu não te conheço. O Senhor é misericordioso, e se Ele vê que aquilo é sincero do coração daquela pessoa e que ela está disposta a mudar a sua vida, o Senhor vai estender a sua mão. Mas tem muitas orações que elas não são respondidas, porque as pessoas, como diz David Wilkerson, as pessoas não querem viver uma vida de obediência com Ele. Então chega naquele momento da minha vida que eu preciso do consolo, eu não sinto esse consolo. Por quê? Porque eu não construí isso. Isaías 40, 29, olha que outra passagem importante que vai nos ajudar. Isaías 40, 29 diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, 29, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Isso o Senhor Deus faz com aqueles que o buscam de todo o coração, com aqueles que estão com Ele. Está cansado, o Senhor Deus vai dar vigor, mas isso é para aqueles que o buscam. Irmãos, se o Senhor é o nosso pastor, nós precisamos saber se nós somos ovelhas dele. Não adianta eu falar, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Ok, mas você é a ovelha dele? Nós encontraremos descanso se nele vivermos. Portanto, volte-se para o Senhor o quanto antes. Não continue vivendo em sua vida sem buscá-lo, servi-lo e principalmente conhecê-lo. Quem encontrar a tão sonhada paz, vai e segue. A paz é Cristo. Então vamos ver esse desfecho dessa história, versículo 10, dessa despedida, aliás, né? Versículo 10, vamos lá. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Isso está, as duas, né? Orfa e Ruth diz isso para Noemi: sogra, com certeza nós vamos com a senhora, nós vamos para o teu povo. Por mais que o desejo delas fosse esse, naquele momento, a realidade era outra. Na hora que se faz os cálculos, vemos que o que fala mais alto para uns são as perdas a curto prazo, e para outros o que se pode ganhar um dia. Eu vou repetir isso.
na hora da despedida, na hora que as situações reais da vida aparecem, aquilo que eu falo muitas vezes não bate com aquilo que eu vou fazer. Por quê? Porque para alguns, o que fala mais alto são as perdas a curto prazo e a longo prazo também. E para outros, o que se pode ganhar um dia. Porém, versículo 11, porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Noemi aqui, muito provavelmente, Noemi estava falando da lei do que nós chamamos de levirato. O que ela está dizendo? Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 25, de 5 a 6, a lei do levirato. É assim, quando morria o irmão, o cunhado, não tendo filhos, a sua cunhada, ele então tinha que casar com ela. Tinha que casar com a sua cunhada, ou seja, honrar o seu irmão. Seu irmão morreu, então aquele que ficou vivo casaria com aquela cunhada, se tornaria sua mulher, e ali então ele daria filhos para essa mulher, honrando o irmão que morreu. Então isso está lá em Deuteronômio capítulo 25, 5, 6, se você quiser saber um pouco, provavelmente Noemi está falando isso. Olha, peraí, se eu morrer, se eu engravidar hoje, vocês vão esperar, e por isso que ela vai dizer aqui, eu vou ler, você vai entender isso. Ela está, vocês querem ir comigo? Mas lá na lei nossa, do nosso Deus, na Torá, é assim que funciona. Vocês ficarem comigo, é assim que a coisa funciona. Então veja bem, quando o irmão, eu já expliquei, né? Quando o irmão morria, o outro, ele estando vivo, ele deveria receber a cunhada como mulher. Como Ruth e Orfa não tinham filhos, caso elas quisessem continuar na família de Noemi, uma das possibilidades seria esperar ela ter filhos, homens. Tinha que ser homem, tem que esperar, né? Homens, engravidou, não, mulher, não, próximo. Ter homens e esses casarem com elas. Versículo 12, vamos lá que agora eu vou acelerar aqui. Ela vai lá e diz assim, voltai, minhas filhas, ide-vos embora, que já sou muito velha para ter marido. Ainda quando se eu te dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite eu tivesse marido e engravidasse, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles sem tomardes marido? Não, minhas filhas, que mais amargo-me a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Noemi está sendo realista com elas aqui, e coerente mais uma vez. Ela insiste e diz, voltai, minhas filhas. Noemi está tentando fazer suas noras pensarem e deixar a emoção um pouco de lado. Ela dizendo isso, filhas, eu já estou velha para ter marido. Certamente que Noemi tinha uns 50 anos, acima de 50 anos, e que para muitas pessoas daquela época, nós não estamos falando mulheres de 50 anos hoje, que faz academia e nutrição, não. Ela era uma mulher esposa de um fazendeiro, ou de um agricultor, aliás, então uma mulher sofrida. Provavelmente os 50 anos dela aqui não é os 50 anos que para muitos hoje. Isso vai muito da biologia de cada um e do que ela passou na vida dela. No versículo 13, ela continua dizendo, esperariam vocês que viessem a ser grandes? Mais uma vez, a realidade pesa. Quem esperaria um marido ou uma esposa até chegar à idade possível de contrair núpcias, sem ficar com a outra pessoa? Como diz Noemi, sem casar antes, ela está dizendo o seguinte, e se eu engravidasse hoje, vocês vão ter que esperar o bebê crescer para se tornar marido seus. Vocês vão fazer isso, vocês vão esperar 20 anos, 18 anos, quando eles estiverem prontos para ter núpcias com vocês, vão esperar até vocês, no caso, crescerem? Não tem como. Vocês vão esperar eles estarem grandes? Eu fico imaginando a cena de Ruth e de Orfa cuidando dos bebês que elas vão casar. Então, Noemi está sendo realista. Noemi está dizendo o seguinte, Noemi está dizendo para elas, meninas, fiquem aqui, vai reconstruir a vida de vocês, reconstrua a vida de vocês. Continuando então, versículo 13, vai dizer assim, vocês vão se segurar? Noemi continua, vocês irão se controlar? Vocês vão se segurar, se abster e não ter outro marido? Enquanto elas estavam na emoção, Noemi estava na razão. Noemi estava
ali coerente, dando a resposta real. Esperar tem um preço. E nesse caso, esperar até ficarem grandes seria altíssimo para qualquer um. Para essas jovens, então, na flor da idade, para serem mãe, esposa, era muito pesado. Continuando no versículo 13, vai dizer ali: não, filhas minhas, que mais amargo-me a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Veja, Noemi, ao dizer isso, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim, é uma figura de linguagem, né? Logicamente que não é literal, não é a mão literal do Senhor, né? Dizendo assim, Senhor Deus é Espírito. O que ela quer dizer aqui é que tudo que aconteceu na vida dela, tudo, a perda do marido, a perda dos filhos, era um juízo de Deus na vida dela. Ela que está dizendo isso, ela entende, ela conhecia a Torá, ela conhecia as leis, ela sabe que o marido e os filhos fizeram não agradou ao Senhor. E ela assume isso e ela diz: não, minhas filhas, que mais amargo-me a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. O que ela diz é tudo o que aconteceu comigo até agora. É o Senhor Deus exercendo a sua justiça sobre mim, sobre os meus filhos. Só que agora não é somente a eles, também atingiu vocês. Agora vocês estão viúvas. A justiça do Senhor não foi só a mim, sobre os meus filhos e meu marido. Isso me dói, porque eu estou vendo vocês jovens viúvas. E aí ela continua, então, dizendo: vê-las assim sofrendo, por mim, por essa situação, por essa causa. O juízo de Deus aqui é dizer que a mão do Senhor pesou sobre mim. É isso que ela quer dizer. Ou seja, o que está acontecendo na minha vida, o Senhor está me disciplinando. Porque quando nós falamos de juízo aqui para um cristão, para um filho de Deus, para um servo de Deus, é disciplina. O Senhor disciplina aquele que Ele ama. Se o Senhor não disciplina, nós seríamos bastardos. Isso está lá em Hebreus. O Senhor ama, disciplina quem Ele ama. E muitas vezes o Senhor Deus permite essas coisas acontecerem na vida de todos nós. E quantos textos que eu mostrei a semana passada? O que o povo fazia? O povo se rebelava contra Deus, o Senhor Deus entregava eles na mão dos inimigos, eles ficavam lá sofrendo, aí eles clamavam a Deus, choravam, rasgavam o coração. Aí o Senhor Deus vinha com a sua bondade, levantava um líder, libertava eles dos inimigos e o povo voltava a adorar o Senhor, vivia em paz de novo. Aí o que o povo fazia? Voltava a pecar de novo, voltava a se voltar contra Deus de novo, e aí tudo acontecia de novo. Infelizmente, até hoje os homens são assim, só aprendem, só se voltam para o Senhor. Eu já preguei isso várias vezes. Quantas vezes você vê as pessoas buscando o Senhor só quando está no desespero, só quando está na dor, só quando acontece uma desgraça na vida dela, aí ela lembra de Deus. Infelizmente é assim. Então, continuando aqui, né, caminhando para o finalzinho já, lá em Salmo, você está só um texto, tem vários, tá? Vários textos, mas muitos textos, com essa expressão: a mão do Senhor pesa sobre mim. Salmo 32:4, né, até li aqui antes do culto, na oração nossa de confissão de pecados. Davi, depois do pecado, muito provável esse salmo, composto depois do pecado dele com Batseba, lá diz no versículo 4 assim: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, ou seja, como no verão, na seca do verão. A minha consciência, aquele pecado que eu cometi, aquilo não sai da minha cabeça, o Senhor sempre fica me lembrando disso, o Senhor, a tua justiça me faz lembrar desse pecado que eu cometi. Isso é pesar a mão do Senhor, é a consciência, as consequências e a consciência. A consciência pesa e as consequências também vêm junto. 14, para encerrar, 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra. Em outras versões vai dizer: e ela beijou sua sogra e voltou. Ela voltou para Moabe, porém Ruth se apegou a ela. Então, no momento da decisão, ali você faz a separação. Esse momento aqui é muito importante. A fé das duas, de Orfa e Ruth, estava também sendo provada.
Ficar com Noemi era também ficar com Deus de Israel. Na semana que vem vocês vão ver isso. Que Orfa não volta só para a família. A decisão dela também era voltar para os deuses dela. As duas foram evangelizadas, foram doutrinadas pelos seus maridos. Elas conheceram o Deus de Israel. Tanto Orfa como Ruth conheceram o verdadeiro Deus. Quando Noemi fala, fica, vão embora, fica aqui na casa de vocês, fica aqui com o povo seus. Ali foi um teste para ver a fé delas. Orfa não aguentou. Ruth se apegou com Noemi. E a semana que vem você vai ver que oração linda que Ruth fez de aliança com o Senhor Deus. Como eu disse, a fé das duas, de Orfa e de Ruth, estava sendo provada. Ficar com Noemi era também ficar com Deus de Israel. A insistência de Noemi nos ensina que a vida irá nos pressionar e perguntar diariamente se nós vamos aguentar, se nós vamos esperar e honrar o Senhor ou vamos desistir dele e negá-lo. A vida vai fazer isso conosco. A vida vai a todo momento nos pressionar para ver aonde está a nossa fé. Se realmente nós cremos no Senhor, se realmente nós esperamos nele. Quando vejo Orfa beijando sua sogra e voltar para seu povo e seus deuses, me faz lembrar da igreja de hoje, que diz que ama Jesus com um beijo no rosto. É o que os homens têm feito nos dias de hoje. Não me lembro agora quem disse isso, mas foi um desses grandes homens de Deus. Os cristãos da igreja primitiva morriam por causa de sua fé, mas os cristãos contemporâneos estão dispostos a sentar numa mesa e a negociar. Ruth não ficou com Noemi e foi para Belém por sentimentos de piedade, por caridade. Ela foi com ela, pois sabia que para quem Noemi iria é que tinha as palavras de vida eterna. Ruth sabia que ficar em Moabe era voltar para os deuses que ela já sabia que eram falsos. Tanto é que Ruth se apega à sua sogra, diferentemente da de Orfa. Diferente de Orfa. Ela, não, eu decido ficar com você, porque você, Noemi, apresentou o verdadeiro Deus para mim. Você apresentou o verdadeiro Deus. Eu não tenho como ficar mais na minha terra aqui nessa idolatria. Eu não consigo mais. Como é que eu vou viver a minha fé aqui com eles fazendo sacrifícios a Quemos, a Camo? Mesmo, né? Então, olha a decisão dessa mulher. Você vai ver isso semana que vem. O choro, as lágrimas das duas pareciam iguais. Mas na hora de decidir é que se revela quem é quem. Qual é a fé de cada um? Então, choro não demonstra a fé de ninguém. Pelo contrário, na hora da decisão é que você vê realmente aonde está o coração daquela pessoa. Se está na emoção, se está na idolatria ou se está em Cristo Jesus. Terminando, quem temos sido? Orfa ou Ruth? Nós choramos, abandonamos ou choramos e ficamos com o Senhor? Quem temos sido? Aqueles que beijam o rosto e vão embora ou aqueles que seguram nas mãos e caminham juntos? Nós iremos ver nos próximos versículos que não se tratava somente de uma escolha de ficar ou não com Noemi. Era seguir ou não Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Quantas vezes vemos isso nos dias de hoje? Sigo ou não a Cristo? Batizo nas águas ou não? Eu vou assumir Cristo publicamente na minha vida inteira, na minha vida profissional, na escola, nos relacionamentos, com os meus amigos, ou só vou deixar alguns saberem? Fico na igreja aliançado ou dou um tempo? Fico flertando com tudo que aparecer? Ou decido um só? Continuo na fornicação, na prostituição, com os deuses deste mundo, que são os prazeres, a pornografia, os prazeres irresponsáveis? Ou me arrependo e volto a tomar a Santa Ceia e volto a ter comunhão com o corpo de Cristo? Eu deixo essa mensagem. Não negocie sua fé, pois um dia você irá precisar dela, e se você negociou ela, você não vai mais achá-la no dia que você precisar dela. Amém, irmãos?